A paz do Senhor a todos. Amém. Tome o vosso assento, por gentileza. Glória a Deus. Estamos felizes por estar aqui nessa noite, poder conhecer esse povo abençoado aqui de Charqueadas e também receber de Deus uma porção em especial nesse congresso. Amém. Meus irmãos, por gentileza, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, é o texto que quero usar como base nessa noite. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui fazer menção da minha gratidão em primeiro lugar ao Senhor Jesus, por estarmos aqui, pela recepção tão calorosa, tão querida. Louvar a Deus pela vida dos coordenadores aqui, dos adolescentes. Que Deus abençoe vocês infinitamente mais. É uma honra estar convosco. A todos os adolescentes aqui, a minha saudação, aos músicos, essa banda abençoada, que Deus abençoe. E também fazer menção aqui do vosso pastor presidente, pastor Jairo. Na pessoa do pastor, quero externar a minha saudação a todos os obreiros aqui nessa noite. Que Deus abençoe infinitamente mais. Eu quero também louvar a Deus pela vida da minha família, a minha esposa, a minha filha que estão me acompanhando nessa noite. Isso alegra o nosso coração, porque a família é um projeto lindo de Deus. Amém? Quantos encontraram 1 Samuel, capítulo de número 3? Glória a Deus, diga amém bem forte. Glória a Deus. É o texto que nós vamos ler, o versículo de número 1 apenas do capítulo de número 3, desse texto tão rico, que diz assim: E o menino Samuel ministrava ou servia ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, e não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, verso 2, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começaram a ficar turvos, e que ele não conseguia mais enxergar. E antes que a lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, aonde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel. E ele respondeu: Aqui estou eu. E quem pode dizer amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos diante de um texto muito importante no Velho Testamento, falando sobre, por que não dizer, um adolescente, Samuel. O capítulo de número 1 deste livro do Velho Testamento, ele vai narrar a história precisa de uma família tão normal, uma família que tinha hábitos normais, uma família que tinha o cotidiano de ir de tempo em tempo, buscar a Deus, servir a Deus, levar a família, levar os filhos. E vocês vão perceber que esta família, ela está crescendo. Mas dentro de todo esse contexto existe uma mulher clamando por um filho. Ana está inserida no capítulo 1, e diante da necessidade de uma mãe, está um projeto muito lindo de Deus. Eu costumo dizer que às vezes a gente olha para algumas situações da vida da gente, um filho que está sendo gerado, e Deus me deu a oportunidade nesse ano de ter mais uma filha, né? Já tinha a Catarina com 7 anos, e agora em dezembro nasce mais uma filha, a Radassa. E eu sei que na expectativa de cada pai existe aquele conceito de que vai vir uma criança, vai vir um filho, vai ser mais um dentro da casa, vai ser mais bênçãos dentro da casa, vai ser alegria dentro da casa. Os pais muitas vezes olham dessa forma, mas o mais interessante é a visão que Deus tem de nós,
O mais interessante é aquilo que Deus tem preparado e planejado na vida da gente. Por que eu digo isso? Enquanto Ana está pedindo um filho, enquanto Ana está dizendo: Senhor, me dá um filho menino, eu quero um varão, um filho varão, diante do plano de Deus existia algo muito maior, aleluia, existia algo muito mais excelente, existia algo muito mais grande do que Ana imaginava. Então é por isso que eu inicio nessa noite dizendo que se nós estamos aqui, não somos apenas fruto de um relacionamento, não somos apenas fruto de um pai e uma mãe que se juntaram. Se vocês estão cantando nesse congresso, é porque em primeiro lugar existe uma chamada de Deus, existe um propósito de Deus, existe um desígnio de Deus sobre as vossas vidas. Entenda, é por isso que eu entendo que Samuel não era qualquer um. Já entrando para o capítulo de número 3, Flávio Josefo, um grande historiador, ele vai falar que Samuel tinha entre 12 e 15 anos de idade nesse período do capítulo 3. Então eu vou aplicar e dizer nessa noite em que Samuel, ele era um adolescente, ele era alguém que estava iniciando esse momento tão importante na vida cristã. Por que eu digo isso? Pastor Jairo, permita-me usar o seu nome. Eu cresci num lar cristão, eu cresci numa igreja, e eu lembro que eu tinha 12 anos de idade. Hoje estou com 31 anos de idade. Eu tinha 12 anos de idade, e a minha mãe disse para mim: Julián, o pai dizia: está chegando o batismo, meu filho, essa decisão é tua, você precisa tomar esta decisão. E eu lembro que dentro do meu coração acendeu uma chama tão grande, acendeu um negócio que eu não sabia explicar naquela época, mas eu dizia dentro de mim: Jesus, eu quero esse negócio para mim, eu quero descer as águas do batismo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus já falou no meu ouvido aqui no altar, pastor Jairo, que Deus vai levantar uma geração de adolescentes aqui encharqueadas que vão marcar esse lugar. Deus vai levantar. Por que eu digo isso? Porque no capítulo de número 3, a primeira parte do capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Samuel servia. Algumas traduções diz ministrava, mas a palavra servir significa shahat. A palavra servir significa shahat, servir, ministrar, estar a serviço. E eu aprendi uma coisa muito importante, e eu tenho uma mensagem e um tema para essa noite. 3 tempos na vida de Samuel. O primeiro tempo existente dentro do capítulo 3 é o tempo de servir. A moça cantou aqui um hino tão lindo, tão maravilhoso, e é importante nós termos essa concepção de que o primeiro tempo mais importante na vida de um adolescente, na vida daquele que está dando os primeiros passos, se chama servir. Nós precisamos ensinar eles, precisamos inculcar, como diz o texto, dentro da cabeça deles, de que não existe melhor lugar do que estar na presença de Deus. Não existe melhor lugar do que estar na casa do Senhor. Não existe melhor lugar do que estar na escola bíblica. Não existe melhor lugar do que estar no coral cantando. Você está no lugar que Deus quer. O primeiro tempo é o tempo de servir. Irmãos, isso é tão importante na nossa vida. Isso é tão importante no ministério do jovem. Por que eu digo isso? É tão interessante que Deus, ele tinha de fato algo tão lindo na vida de Samuel, que Deus colocou ele num trilho. O trilho que Deus queria que Samuel seguisse era esse. Perceba que Samuel não está antecipando nada. Samuel não está passando por cima de nenhuma etapa. Mesmo dentro do texto você vai perceber que no capítulo 3, versículo de número 7, a Bíblia diz, pastor Jairo, que Samuel, porém, ainda não conhecia o Senhor. O que me chama a atenção é que mesmo ele, no versículo 7,
sem conhecer a Deus. No versículo 1, ele está servindo. O que me chama a atenção, eu vou repetir, o que me chama a atenção é que no versículo 7 ele não conhecia, mas no versículo 1 ele está servindo. Por quê? Porque em primeiro lugar nós temos que servir, em primeiro lugar nós temos que estar a serviço, nós temos que gastar a nossa vida no serviço, porque vai chegar a hora que Deus vai aparecer. Quando o teu líder disser assim: filho, vem para o ensaio, venha. Eu cresci na igreja, eu me criei na igreja. Pastor, a igreja era do lado de casa. Sabe quem era o primeiro a chegar na igreja? Eu chegava junto com um diácono. Tinha um diácono antigo na igreja. Eu chegava na igreja, ele abria a porta da igreja, e eu dizia dentro do meu coração: Senhor, eu quero morar dentro desse lugar. Esse lugar é o lugar que eu amo. Eu não sei como, mas havia alguém inserido aquele desejo dentro do meu coração. E sabe o que Deus está me dizendo nessa noite? Deus está colocando esse desejo no coração de vocês. Está chegando um tempo em que vocês vão incomodar o presbítero irmão Robson e vão dizer: líder, não tem nada na igreja hoje, não tem culto marcado hoje, não tem oração hoje. Ei, Deus vai levantar Samuéis aqui com desejo de servir, desejo de servir, desejo de servir, desejo de servir. Tem mais alguém aqui na nave da igreja que tem desejo de servir? Deus vai levantar um exército, irmão. Deus vai levantar um exército. Tem muita gente que já não quer mais fazer. Tem muita gente que já não quer mais botar a mão no arado. Tem muito obreiro que já não quer mais fazer. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levantar adolescente. Deus vai levantar adolescente. Sabe por quê? Porque é assim que Deus fala. O primeiro tempo é o tempo de servir. Ninguém chega à excelência do ministério sem primeiro servir. Eu aprendi isso desde novo. Eu entendi que em primeiro lugar era servir. Eu entendi que servir era uma plantação, e que lá na frente eu colheria os frutos daquela plantação. Hoje eu tenho 31 anos de idade, sou líder da congregação Mãe do Campo lá em Águas Claras. E eu confesso para vocês uma coisa: eu tenho colhido muitos frutos, pastor, do meu tempo de serviço lá na minha adolescência, no começo, no início, aonde não tinha culto ruim, não tinha lugar ruim, não tinha evangelismo ruim. Se o líder ligasse, nós estávamos lá na igreja. Se tinha consagração, nós estávamos na igreja. Esse se chama o tempo de servir. O primeiro tempo é o tempo de servir. O primeiro estágio que Samuel vai vivenciar é o tempo de servir. Perdoe-me dizer, mas muitos estão trilhando um caminho errado. Muitos não querem ser submissos e entender que o caminho correto é servir. E ainda assim tem gente que no culto canta dizendo: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Ei, tempo de servir. Tempo de servir. Eu não sei porquê Deus está batendo nessa tecla. Deus vai levantar adolescentes como levantou Samuel. Quando o sacerdote levantar, o menino vai estar de pé. Quando o sacerdote levantar, o menino vai estar de pé. O segundo tempo, eu vou correr aqui para você entender. O segundo tempo na vida de Samuel está no mesmo capítulo.
O segundo tempo se chama Iadá. A palavra Iadá significa conhecer. A palavra Iadá significa perceber. A palavra Iadá significa perceber por experiência. O segundo tempo que Samuel vai viver se chama o tempo de conhecer a Deus. Por que esse tempo ele está depois do tempo de servir? Porque na lógica e no cronograma de Deus, tudo é organizado. Você nunca ouviu alguém dizer isso? Deus não trabalha de forma desorganizada. Deus não trabalha de forma desorganizada. É por isso que você vai perceber que tudo aquilo que está inserido no propósito de Deus caminha de acordo com Deus, e de acordo com o que Deus está fazendo é organizado. Deus não é um Deus de bagunça. Se você perceber no trabalhar de Deus na vida de muitas pessoas, é assim, é organizado. E aí você pula para o verso 7. No verso 7 Deus está perto de se manifestar na vida de Samuel. Mas interessante é que antes dele conhecer a Deus, ele está servindo. Olhe para esse adolescente abençoado do teu lado e diga assim, ó: servir é o veículo da bênção. Você quer ser abençoado? Fale. Você quer ser abençoado? Sirva. Você quer ser abençoado? Sirva. Sabe por que tem muita gente que deixou de ser abençoado? Era uma bênção, mas não é mais, porque deixou de servir. Ah, é pesado, Juliano. É pesado servir a Deus, meu Deus do céu. Parece que existe um jugo sobre os nossos ombros. Ei, não existe prazer maior do que nós podermos dizer que somos servos e servas de Deus. O segundo tempo na vida de Samuel se significa, ou se fala, o tempo de conhecer Deus, Iadá. Perceba, Deus estava vendo na vida de Samuel que de fato aquele menino tinha uma chamada grande. E é tão interessante que, de acordo com a chamada que Deus tinha na vida dele, Samuel, ele estava linkado a um propósito muito maior de Deus. É por isso que eu digo que se estamos aqui hoje, não é porque achamos que poderíamos estar ou porque queríamos estar. Se estamos aqui hoje, é porque acima de nós existe uma linha traçada pelo Todo-Poderoso. Na nossa linha lógica está tudo normal, está tudo correndo certo, está tudo andando certinho. Mas na linha de Deus, nós estamos indo para o centro da vontade dEle, para o centro do propósito dEle. Ei, não questiona, não murmura, não reclama. Mas se Deus está querendo que você sirva hoje, é porque lá na frente você será servido. Se Deus quer que você sirva hoje, é porque lá na frente você será servido. Ei, aí estava Ana. Ana dizia a Jesus: Senhor, me dá um filho. E Deus estava lá: eu preciso de um profeta. Eu preciso levantar um homem de Deus. Pastor Jairo, é tão lindo os propósitos de Deus, mas às vezes a gente olha para esse coral de adolescentes, moças, né? Eu lembro na minha época de adolescente, eu tocava instrumento na igreja, e eu lá no meu instrumentinho, quantas vezes eu chorava no meu instrumento e dizia: Jesus, quando que vai acontecer aquilo que o Senhor disse que falou que ia fazer? Parece que estava tão longe, parece que estava tão distante, mas na verdade Deus estava escrevendo. E Deus, Ele escreve com detalhes. Ele não escreve correndo, Ele escreve com detalhes. E Ele está escrevendo a história dos adolescentes de encharqueadas. Sabe por quê? Lá na frente vai ter pastor, lá na frente vai ter profeta, lá na frente vai ter levita, vai ter.
O segundo tempo é o tempo de conhecer a Deus. O mais interessante é que quando uma voz chama por Samuel, a Bíblia diz que Samuel se levanta. Olha que lindo isso. Ele se levanta e ele vai até o seu líder, até o seu pastor, até o sacerdote. E ele chega e ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou? E ele diz para ele: não, meu filho, não fui eu que chamei você. Pode voltar a dormir. E novamente aquela voz chama por ele. Ele prontamente, olha que lindo, olha que característica linda que Samuel, ele prontamente se levanta, ele não sai reclamando. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que hoje em dia os pais, se puxar um pouquinho, arrochar um pouquinho a orelha de um camarada, ele já sai batendo o pé e diz: ai mãe, por que de novo? Ei, Deus está mandando eu dizer para vocês: sejam como Samuel. O sacerdote falou, ele diz: eis-me aqui, fala, o que o senhor precisa? Sim, senhor. A minha filha está com 7 anos de idade, pastor, desde criancinha. Não é tu, não é você, não é o meu nome. Eu digo: filha, é Senhor. Sim, Senhor, pai. O que o Senhor precisa? O Senhor está precisando de algo. Irmãos, nós precisamos inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque vai chegar o tempo deles servirem. E quando eles forem servirem, eles vão estar servindo da forma correta. Novamente aquela voz chama por Samuel. E quando aquela voz chama, ele entende que de fato o menino não estava sonhando. Samuel entende que de fato o menino não estava de brincadeira. Ele havia ouvido uma voz. Então ele diz para ele: meu filho, se você ouvir essa voz novamente, você vai dizer bem assim: fala, porque o teu servo ouve. Irmão, sabe o que acontece no versículo 10? No versículo 10 diz assim, ó: então o Senhor parou e chamou como das outras vezes. O que me chama a atenção no texto não foi que Deus falou. O que me chama a atenção no texto é porque a palavra chamou não se repete. O texto vai dizer que o Senhor esteve com o menino. Está entendendo? Está entendendo o que Deus quer fazer com você? Deus não quer só que você se emocione no congresso. Deus não quer só que você seja renovado e acabou, volta para casa, vive do mesmo jeito. Não, 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 não. Deus quer e reservou esse dia para aparecer aqui em Charqueadas. Deus reservou esse dia para aparecer aqui em Charqueadas, para te dizer: ei, Samuel, eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou aqui, Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmão, que experiência extraordinária. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade. Eu sonhei que estava acontecendo o arrebatamento da igreja. Eu tinha 10 anos de idade. E no sonho, eu vi muitas pessoas subirem e no sonho eu ficava. E eu levantei pela manhã e disse para minha mãe: mãe, o que significa esse sonho? A minha mãe disse: meu filho, tu precisa te preparar. Tu precisa buscar mais a Deus, tu precisa orar. Eu tinha só 10 anos de idade. E eu confesso uma coisa para vocês: a partir daquele dia, uma chave virou dentro da minha cabeça. E eu fiquei com um negócio dentro de mim dizendo assim, ó: eu tenho que buscar a face de Deus. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha 10 anos de idade. E em um momento de uma experiência em oração no meu quarto, Deus apareceu como uma voz que chamava o meu nome. Eu nunca mais esqueci aquela experiência, pastor. E a partir daquele dia, como se fosse uma chave, Deus começou a realizar coisas
coisas grandes na minha vida. Ei, chegou o momento de conhecer a Deus. Chegou o momento de perceber. Ei, tem gente que conhece Deus porque os outros falam. Tem muitos que conhecem Deus porque os outros dizem. Tem muitos que conhecem Deus porque a mãe dizia para ele que era dessa forma. Mas Samuel foi diferente. Deus entrou no quarto de Samuel. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus vai aparecer para você. Deus vai aparecer para você. E esta aparição de Deus vai virar uma chave no teu ministério. Esta aparição de Deus vai virar uma chave na tua casa. Irmão, não te apavora se você acordar de madrugada e ver teu filho falando em mistério com Deus. Deixa ele orar, deixa ele buscar Deus. Não te assusta se você se acordar na madrugada e ver o teu filho falando com o papai. Ei, o segundo tempo era o tempo de perceber e conhecer. Nunca houve um tempo como esse nos dias atuais. É por isso que eu digo que Deus está levantando uma geração de adolescentes aqui encharqueadas, que vão ter essa experiência real. Não se assustem, vocês vão despertar na madrugada. Não se assustem, vocês vão dobrar o joelho na cama. Não se assustem se quando vocês começarem a orar, começar a sair uma língua estranha da boca de vocês. Sabe por quê? Nesse final de semana passado, a Catarina está com 7 anos de idade, e Deus batizou ela com o Espírito Santo no nosso culto dos jovens no sábado. Ei, não se assuste se nessa noite Deus tomar você e você sair daqui cheio da glória. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Irmão, o que me chama a atenção no versículo de número 10 é que Deus vai aparecer para Samuel. E todas as vezes em que Deus vai aparecer, Deus sempre terá um propósito. Deus não aparece para as pessoas apenas por aparecer. Perceba, a casa de Eli estava com os dias contados. A casa de Eli estava com os dias contados. Deus estava precisando levantar alguém. Quando abrisse a boca, fosse boca de Deus na terra. Isso é tão profundo, mas tão profundo, que pela manhã, quando Eli acorda, a primeira indagação de Eli é saber o que Deus tinha dito para Samuel. A primeira pergunta de Eli era saber o que Deus tinha dito para Samuel. E ele disse assim: Samuel, não me esconda nada. Não me esconda nada. Não me esconda nada. Se você esconder alguma coisa, vai cair sobre você. E a Bíblia diz que Samuel disse para ele: olha, o Senhor disse que os dias da tua casa estão contados. Como é que é? Isso daqui não é profundo, irmão? Sabe por que eu digo isso? Porque Deus vai despertar você na madrugada, e Deus vai despertar você para revelar profundidade. Deus vai revelar profundidade para os adolescentes aqui de Charqueadas. Eu me lembro de um dia. Eu estava em casa, havia acordado pela manhã. Eu chamei a minha mãe, eu tinha 11 anos de idade. Eu disse para minha mãe: pastor Jairo, mãe, eu sonhei que eu estava entrando na igreja. A igreja estava repleta de caixões. Os irmãos estavam tudo dentro dos caixões, tudo morto. Eu passava para os irmãos e dizia: irmão, acorda, sai daí. E eu disse para minha mãe: o que é isso? E a minha mãe disse para mim: meu filho, isso significa morte espiritual dentro da igreja. Eu disse para ela: mãe, por que Deus mostrou para mim? Se Deus mostrou para você, é para você falar. Eu me lembro até hoje que a minha mãe falou para o pastor e contou para o pastor, e a igreja de fato estava vivendo uma mornidão.
Irmãos, Deus havia revelado aquilo para uma criança. É por isso que eu digo que Deus vai fazer, porque quando Ele quiser fazer, Ele usa um pequeno, Ele usa alguém que seja, por mais que você ache que não, mas Ele vai fazer. O terceiro tempo na vida de Samuel se chama o tempo de crescer. A palavra crescer significa gadal. Está no versículo de número 19, capítulo 3, e o versículo de número 19. O texto diz assim: e Samuel cresceu, vírgula, e o Senhor estava com ele. Perceba que a expressão crescer significa tornar-se grande, realizar coisas grandes, tornar-se poderoso. Ou seja, Deus estava de fato dizendo para Samuel: Samuel, através de você eu farei coisas extraordinárias. Alguém mais crê comigo nessa noite? Através de você eu realizarei coisas grandes. Através de você, Samuel, eu vou confirmar toda palavra que sair da tua boca. Isso representa amadurecimento. Perceba, há uma escala de Deus, e na escala de Deus era necessário que Samuel servisse. Na escala de Deus era necessário que Samuel conhecesse. Mas também na escala de Deus existiria o tempo em que Samuel ia crescer. Você de repente não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo na vida de vocês, mas eu sei que Deus está realizando coisas grandes. Deus está realizando coisas grandes. Samuel foi inserido dentro de uma casa aonde o testemunho não era o melhor, aonde o exemplo não era o melhor, mas ele não era igual a alguns por aí que fazem porque os outros fazem. Eu só faço porque os outros estão fazendo. Samuel, mesmo vendo coisas erradas, ele tinha o plumo de Deus na vida dele, que não deixava ele ir para a esquerda, não deixava ele ir para a direita, mas ele estava no centro. Ele estava no centro da vontade de Deus. Escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Não faça porque os outros estão fazendo. Não faça porque os outros estão fazendo. Não fale porque os outros estão falando. Seja aquilo que Deus quer. Seja aquilo que Deus quer. Não seja igual muitos que são automaticamente influenciados, porque o adolescente tem muito disso. Às vezes a minha filha chega em casa, ela tem 7 anos de idade. Às vezes ela chega em casa com algumas coisinhas, eu digo: filha, o que é isso, minha filha? Oxe, não é por aqui? Não é bem assim, cuidado. Isso daqui vai prejudicar você lá na frente. Ei, Deus quer realizar algo extraordinário na vida de vocês. E para Deus realizar, você não tem que ser o que os outros querem. Para Deus fazer algo extraordinário na vida do teu filho, meu irmão que está aqui, ele não precisa ser o que os outros querem que ele seja. Ele tem que ser o que Deus quer. E sabe o que Deus quer para a vida dele? Deus vai aparecer para esses adolescentes. Deus vai se manifestar de uma forma tão extraordinária, que quando ele chegar da escola, quando ele levantar pela manhã, quando ele for jantar, quando ele for almoçar, você vai ver que tem um brilho diferente na vida dele. Você vai ver que tem um negócio diferente na vida do teu filho. Sabe o que é isso? É que Deus apareceu para ele nesse sábado. Ei, e ele nunca mais será o mesmo. Oh, aleluia, aleluia. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está na casa
casa, Ele está na casa, Ele está na casa. Faz um dó maior para mim, filho, dó maior. Deus vai levantar Samuéis aqui. Oh, Deus vai levantar profetas aqui encharqueadas. Irmão, não se assusta se Deus tomar um adolescente nessa noite e dizer: assim diz o Senhor. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Levante do seu lugar, por gentileza. Fique de pé.